Boa tarde, meus irmãos. Uma ótima tarde para todos vocês. Que Deus abençoe você que estiver me assistindo aqui no Brasil ou que estiver assistindo em outro país. Que Deus abençoe a vocês, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu agradeço muito a vocês por esse apoio, que vocês me dão, esse apoio maravilhoso. É graças a esse apoio que os meus vídeos chegam mais longe. É graças a esse apoio que eu tenho alcançado muitas pessoas sinceras e que muitas pessoas sinceras têm acordado, dessas ideias, dessas seitas, graças ao meu trabalho e com o apoio de vocês. Por isso, eu peço a você, meu irmão, se estiver me assistindo, que se você puder, dá um joinha para mim aí, para me ajudar, tá bom? Dá um joinha para mim. E você que gosta do meu trabalho, que gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, me ajude aí, dá uma forcinha para mim aí, se inscreva no meu canal, seja um dos meus seguidores, que eu vou ficar muito feliz de ter você como meu seguidor. É um prazer muito grande para mim. Eu peço para aqueles irmãos que são testemunha de Jeová, que estão lá um pouquinho desanimados na seita, que não está concordando muito, mas não pode falar nada, E dá uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo, a gente vai conversar legal aqui. Aquele irmão também que já saiu faz tempo, mas sente falta de conversar um pouco sobre a palavra de Deus, pode conversar comigo, pode conversar comigo. A gente conversa, a gente bate um papo legal. Meu telefone é 99151-5617, DDD é o 037, das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, o assunto que eu vou falar sobre ele hoje é um assunto muito interessante. É só quem invocar o nome de Jeová que será salvo? Será? Será que é só quem falar o nome de Jeová que será salvo? As testemunhas de Jeová dizem que são os únicos que irão se salvar, porque só eles santificam o nome de Deus. Eles fazem tal afirmação, e eles utilizam o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9, onde Jesus disse, Nosso Pai no céu, santificado seja o seu nome. E outro texto que eles utilizam para fazer tal afirmação é Romanos, capítulo 10, versículo 13, onde um texto fazendo referência a Jesus como Senhor, eles adulteraram esse texto para Jeová. Esse texto ele faz referência a Jesus e eles colocaram como se fosse Jeová. Porque Jesus está referindo Jesus como sendo Senhor. Então eles adulteraram para Jeová, de maneira que o texto ficou sendo assim, ó. Em vez de ser todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eles colocaram todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas agora eu pergunto, é só quem invocar o nome de Jeová que será salvo? Será? Será que é só quem invocar o nome de Jeová que será salvo? Porque se for esse o caso, se só vão salvar, sendo assim, se for só os que invocar o nome de Jeová que será salvo, só vão ser salvos quem nasceu depois do ano de 1270 depois de Cristo. Se for só quem invocar o nome de Jeová que vão ser salvos, só vão salvar quem nasceu depois do ano 1270 depois de Cristo, Nesse caso aqui, ó, os patriarcas não iam se salvar, os profetas não iam se salvar, nem os apóstolos iam ser salvos. Por quê? Eles não invocaram o nome de Jeová. Eles não usaram essa palavra Jeová. Só depois do ano de 1270 depois de Cristo que essa palavra Jeová passou a ser usada. Eu vou relatar como que surgiu essa palavra Jeová. Eu vou relatar como que surgiu essa palavra Jeová. Mas antes eu quero mostrar aqui que
A tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, né, a chamada TNM, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, né, ela, no seu Novo Testamento, em todo lugar onde se encontra a palavra Kyrios, fazendo referência a Jesus, né, porque Kyrios, em grego, quer dizer Senhor. Então, em todo o texto do Novo Testamento, da TNM, Tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, onde encontra a palavra Kyrios, fazendo, para um nome indicando Jesus, ali eles colocaram Jeová. Eles colocaram Jeová. Tá aí a explicação por que é que na tradução deles você encontra a palavra Jeová 282 vezes e não encontra em nenhuma outra tradução no mundo, você não encontra a palavra Jeová no Novo Testamento. E no Novo Testamento deles, da tradução do Novo Mundo, você encontra 282 vezes. É porque em todo lugar onde existe a palavra Kyrios, que significa Senhor, fazendo referência a Jesus, eles trocaram por Jeová. E explica também por que Romanos, capítulo 10, versículo 13, na Bíblia deles está escrito: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Quem verteu, preste atenção, quem verteu o tetragrama por Jeová pela primeira vez, quem verteu o tetragrama por Jeová, ou seja, inventou essa palavra Jeová pela primeira vez, foi um frade católico da ordem dos dominicanos, chamado Raimondes Martínez. Essa forma Jeová aparece no seu livro Pogeu Fidei, publicado em 1270 depois de Cristo. Aí, ao ponto que surgiram reformas dentro e fora da Igreja Católica, a Bíblia se tornou disponível ao público em geral e o nome de Jeová tornou-se amplamente conhecido. Porque aí a Bíblia passou a ser conhecida, tornou-se conhecida, e esse nome Jeová passou a ser amplamente conhecido. Em 1611, depois de Cristo, foi publicada a versão Rei James da Bíblia em inglês. Então, ela usa o nome Jeová 4 vezes. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 3, Salmos 83, 18, Isaías 12, 2 e Isaías 26, 4. Então nós vimos aqui que o nome que as testemunhas de Jeová dizem que vão ser salvos por meio dele, não passa de uma invenção. Eu não creio que alguém seja salvo por esse nome. Eu não acredito que alguém vai ser salvo por esse nome. Se esse fosse um nome tão importante ser pronunciado, por que Deus não revelou esse nome para os apóstolos? Se as pessoas seriam salvas através desse nome, se esse nome seria tão importante, se a pessoa que não pronuncia esse nome não vai ser salvo, por que é que Deus então não revelou esse nome para os apóstolos? Por quê? Por que quando os apóstolos falavam em Deus, eles diziam Deus Pai, eles não falavam Jeová? Por quê? Por que eles diziam Deus Pai? Por que Deus iria revelar o seu nome só 1200 anos depois que os apóstolos desapareceram, depois que os apóstolos faleceram? Por que os apóstolos pregavam a morte e a ressurreição de Cristo e não pregavam o paraíso de Jeová? Por quê? Os apóstolos pregavam a morte e ressurreição de Cristo. Eles não pregavam um paraíso de Jeová. Os apóstolos acreditavam que a salvação estava em Cristo. Os apóstolos acreditavam que a salvação estava em Cristo.
Talvez seja por isso que o apóstolo Pedro, né, ali no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 2, o apóstolo Pedro, falando sobre Jesus, o apóstolo Pedro diz que não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus. Em nenhum nome, no céu, abaixo, na terra, em parte nenhuma, não há salvação em nenhum outro que não seja, nenhum outro nome a qual havemos de ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então veja, talvez seja por isso. E talvez também seja por isso que o apóstolo Paulo disse, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo eu não me lembro. Eu só sei que ele diz que aquele que não ama Jesus seja anátema. Aquele que não ama Jesus seja anátema. E talvez seja por isso também que o apóstolo Paulo disse em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 11. O apóstolo Paulo disse ali em Filipenses que Jesus, ele mesmo existindo em forma de Deus, ele não usurpou querer ser igual a Deus. Antes de mais nada, Jesus se esvaziou-se, veio à terra como homem, assumiu a forma humana, né, e morreu pelos nossos pecados. Por isso é que Deus, o apóstolo Paulo ainda fez, olha, presta atenção no que o apóstolo Paulo diz. É por isso que foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Não existe outro nome, não existe outro nome atualmente acima do nome de Jesus, não. É por isso que hoje o nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Ô meus irmãos, quem tiver dúvida, lê isso aí. E o apóstolo Paulo ainda disse, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, em toda parte. No nome de Jesus se dobre todos os joelhos. O apóstolo Paulo disse isso. E não é possível que o apóstolo Paulo está mentindo. Eu não acredito. Eu não acredito que o apóstolo Paulo está mentindo e as testemunhas de Jeová estejam certas. Eu não posso acreditar isso. Eu me recuso a acreditar que a palavra de Deus mente e que as testemunhas de Jeová estão certas. Não acredito. Agora, o próprio Jesus também, em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus disse assim, aqui ó, foi-me dado toda a autoridade, de maneiras que Jesus veio aqui na terra, cumpriu o papel dele, cumpriu aquele papel que foi determinado para ele, e foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. Não existe outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual nós havemos de ser salvos, que não seja o nome de Jesus. Os apóstolos deixaram isso bem claro, meus irmãos. Vocês podem ler o livro de Atos dos Apóstolos, que vocês não vê um apóstolo falando em Jeová. Não, os apóstolos falavam em Jesus, eles pregavam a morte e ressurreição de Jesus para salvação. Nós fomos salvos, nós somos salvos pela morte e a ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos, eu acredito que não tem dúvida quanto a isso. Então veja, nós somos salvos, não é pelo nome de Jeová, não. Não é aquele que invocar o nome de Jeová que será salvo, não. Lá em Romanos, aquele texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13, onde na Bíblia das Testemunhas de Jeová diz que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Aquele texto ali é um texto adulterado. Aquele texto ali fala de Jesus. Todo o assunto ali vem falando de Jesus. Quando chega no versículo 13, eles colocam um Jeová no meio que ninguém sabe de onde que saiu aquele Jeová.
Ninguém sabe de onde que apareceu aquele Jeová. Porque aquele assunto todo que o apóstolo Paulo vem falando ali, está falando de Jesus. E eles enfiam um Jeová no meio ali, que ninguém sabe de onde saiu aquele Jeová. Então não é todo aquele que invocar o nome de Jeová que será salvo, não. É todo aquele que invocar o nome de Jesus é que será salvo. Os apóstolos, lá no livro de Atos, deixaram isso bem claro, que eles pregavam, eles invocavam o nome de Jesus. Né? Quando um certo carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo o que ele tinha que fazer para ser salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família. O apóstolo Paulo não disse assim, ó, crê em Jeová e será salvo, não. Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então veja, meus irmãos, é isso aí que eu tenho para dizer para vocês hoje. Crê no Senhor Jesus